cabo, hoje eu comecei de cara para trás, como diz. Eu fiz já do lado direito aqui, ficou essa parte aqui do lado esquerdo para eu fazer. Eu já preenchi aqui com camurça e com o jatobá eu vou passar aqui um pouco por cima e vou passar por baixo também um pouquinho. Aqui, ó. No meio não, só aqui mais embaixo, dou uma espalhadinha aqui. Aqui em cima a mesma coisa, vou dar uma passada, ó, com a tinta pro lado que eu quero acabamento, no caso pro lado de fora. Aqui. Dou uma espalhada nessa tinta. Deixa eu ver se eu faço aqui o cantinho sem borrar a folha. Aqui do lado de baixo, mesma coisa, ó, vem contornando. Só que agora com a tinta pro lado de baixo. Aí dou uma espalhadinha aqui pra cima. E agora vou pegar o... Ah, ainda faltou aqui, ó. Aqui tem um pouquinho também. Agora eu vou pegar o sépia. Dar uma diluidinha nele. Do lado de cima, eu vou pôr um pouquinho de sépia, mas é bem pouco o sépia. Não é tanto quanto eu vou passar do lado de baixo. É mais para um contorno aqui. Dou uma espalhadinha. Uma espalhada mal espalhada, porque ele é um cabinho que é todo cheio de textura, tem umas partes mais grossinhas, outras mais lisas, cheio de ásperos, né? Então, não tem problema ficar. Quando a gente quer um cabo muito lisinho, aí tem que fazer aqui a fusão das cores bem feita, misturar bem as cores. Mas quando a gente quer fazer, ó, aqui pode até fazer um escurinho aqui. E clarear aqui depois, quer ver? Aqui, ó. Mas como é um cabo áspero, aí nós vamos colocar aqui, ó. Principalmente aqui do lado de baixo. Vamos dar até umas batidinhas aqui. Meio que deixar desigual esse sépia. Pra dar a impressão de textura mesmo. Aqui, ó. Contornar aqui. E aí, ó, aqui nós vamos passando umas pinceladas aqui, ó, dando umas batidinhas, deixando meio irregular mesmo. Para dar um aspecto de áspero aqui. Né? Agora, com areia, eu vou aqui mais no meio, dando umas batidinhas, umas pinceladas, para dar volume aqui. Mas irregular também, para passar mais essa impressão de áspero. Aqui, ó. Vou passar um pouco. Mais no meio só,
para dar volume e aumentar a aspereza aqui, ó. Passar um pouquinho aqui. Viu como que fica bacana? Fica mais natural do que se fizer tão lisinho, né? Vamos lá fazer agora o cacau. Bom, pro cacau, eu vou começar fazendo aqui essa nervurinha aqui de dentro. Interessante que eu acho que por conta do sol que bate, não sei, não entendo eu de cacau, mas deve ser. O sol bate, essa parte da casca por cima fica mais escura do que as entranhas. Então, ao contrário do que a gente usa fazer, que a gente quando quer dar profundidade põe em escuro, aqui nós vamos colocar claro, porque as entranhas, acredito eu, por conta que não entra o sol, é mais clarinha do que o meio aqui que toma sol. Então, vamos jogar aqui o mostarda. Passei mostarda. Tô espalhando essa tinta aqui um pouco para ela poder misturar com a outra que vem aqui. Aqui tem outro risquinho, outro fundinho aqui. Um pouquinho ali, mas é tão pequenininho que nem não. Aí, vou dando uma espalhada aqui. Pode ser que não dê certo, pode ser que sim. Mas vamos testar, porque igual eu falei, ainda nunca pintei um cacau. Mas tem sempre a primeira vez. E se não der certo, a gente muda o jeito. Por isso que eu gosto de pintura, porque dá pra mexer, né? Não precisa desmanchar, é só passar tinta de novo. Muda o lugar da tinta, o lugar do escuro, do claro. E vai dando certo. Eu peguei goiaba queimada. Nós vamos fazer esse aqui mais vermelho. Porque tem o cacau mais verde, mais amarelado. E tem ele bem maduro, que ele é meio vermelho, meio vinho. Chega na parte mais de cima, chega a ser até meio preto. Bom, então aqui agora eu vou passar o vermelho. Vou passar próximo aqui do risquinho. Vou espalhar um pouquinho aqui pra dentro, para poder ficar mais fácil de misturar com o vinho. E vou passar esse vermelho aqui, ó, na beiradinha também. Nem precisa ser tão na beirada, mas aqui mais pra fora. Aqui, ó, vou passar ele também. E vou espalhar tanto pra cá quanto pra lá, mas passando pincelada pra cima e pra baixo, ó. Aqui. Vamos espalhar pra ali, ó. Misturar aqui com mostarda.
Tem alguns lugares que são bem, onde bate a claridade, ele é um azulzinho bebê. Mas acho que antes de passar o azul bebê, vou passar o vinho. Vamos ver como que vai ficar. Então, com o vinho, eu venho aqui assim, ó. E vou espalhando ele meio pra cima aqui do vermelho, ó. Mas aqui ele é cheio, assim, de nervura, de irregularidade. Vamos deixar umas partes aqui mais clarinha, para jogar um pouco aqui do azul e fazer um brilho aqui. Aqui vem com vinho também ao redor. Bem escuro aqui nesse meio. Tirando só a parte que depois vai aqui o azul, é bem vinho mesmo. Aqui nessa borda vem o vinho também. Então, eu vou aqui. Vou misturar um pouquinho do vinho com o vermelho. Tô achando muito escuro passar só o vinho. Ele é meio irregular aqui nessa borda, não tem problema ficar meio irregular aqui. E aqui no meio, ele vai um risquinho aqui. E vamos lá, contornando. Passar um pouco mais de vermelho aqui. Deixa eu fazer um teste com o azul ali no meio, para ver se vai dar certo. Primeiro eu tô só dando uma passadinha aqui no... Dá uma espalhadinha. Não sei. Acho que ele é mais batidinho por cima. Não gostei muito. Vou deixar por enquanto, deixa secar um pouco. Enquanto isso, eu vou terminar de passar. Aqui, ó, eu tenho que acentuar um pouco mais. Deixar aquele clarinho ali. Isso. Bom, vou ali do outro lado, antes que seca. Vou passar o vermelho. Como é muito estreitinho aqui, eu vou passar o vermelho em tudo. Depois eu venho com o vinho por cima. Porque se fosse maior, era mais fácil, né? Vamos espalhando. Espalhar aqui também. E ali a beirada também é vinho. Então, vou jogar já um pouco de vinho com o vermelho. Contornar aqui.
pincel tá meio grande. Deixa eu pegar um menor. Número 6 eu peguei agora. Vou passar o vermelho aqui primeiro. Vou espalhando aqui primeiro com o vermelho. Depois eu, se precisar, coloco um pouco mais do vinho. Porque aqui, ó, tá meio sumidinho, mas tem um mostarda aqui, ó. Mostarda tá aqui, ó. Opa! Então, vamos pegar aqui esse vinho, eu vou jogar ele mais aqui, vindo até mais próximo do risquinho aqui. Vou passar escuro aqui, depois eu passo um brilho aqui, vamos ver o que que vai dar. Não gostei desse jeito, porque ele é todo irregular, mas acho que se passar com os batidinhos, talvez dê mais certo. Vermelho, vamos passar um pouco. E aqui eu venho com o vinho. Aqui também tem o risquinho, mas do lado do risquinho tem o vinho. Vou espalhar aqui. Passa em cima da folha um pouco. Passa mais vinho aqui no meio. Aqui esse mostarda, vou dar uma passadinha nele aqui de novo. Dá uma espalhadinha. E venho com o vinho aqui. Aqui, ó, com o vinho, eu venho fazendo aqui os biquinhos aqui. E a ponta é até um pouco meio esverdeada, acho que eu vou pegar um pouquinho do verde pistache para passar aqui na pontinha. Pode jogar um pouco de mostarda também, que vai dar certo. Bom, agora vou pegar com o pincel menor um pouco, vou continuar aqui com o vinho por trás. Aqui assim, ele é bem escuro no meio. Principalmente aqui próximo do mostarda. Aqui, ó, bem escuro. Aqui eu vou dar uma passadinha no mostarda de novo. Aqui em cima vem vinho também. Aqui, ó, fiz o acabamento. Vinho aqui. E aqui. Aqui nessa parte bem central, ele é um vinho bem escuro. Eu vou misturar um pouquinho de vinho com
preto, mas não é muitos lugares, não. Acho que ficou muito preto. Aqui vai... Vamos dar umas batidinhas do vinho, com bem pouquinho preto aqui, pra ficar irregular aqui esse meio, pra ficar com textura áspera. Então, vamos dar umas pinceladinhas aqui, ó. E aqui, ó, também, ó. Vamos dar umas pinceladinhas irregular aqui, ó. Porque aí dá uma impressão de áspero. Só mais no meio. No meio e nas beiradinhas aqui, ó. Que pode até fazer meio irregular ali, ó, o contorno, não fazer muito retinho, para passar essa impressão mesmo de textura também. Agora, com o azul, vamos ver se agora dá certo. O azul bebê, nós vamos passar aqui o brilhinho aqui, ó. Ele é meio irregular aqui, ó. Para dar uma levantada aqui. Aí ele dá volume nesse meio aqui, ó. Bem irregular as pinceladas, tá vendo? Vai dando uma clareada aqui no meio. E aqui também, ó. Aqui acho que tem que espalhar um pouquinho mais pro lado. E precisa jogar o escuro aqui no meio para depois jogar o claro, porque senão não aparece. Então, aqui também, ó. Para dar a impressão de todo enrugadinho aqui. E vamos com esse azul aqui também, ó. É o azul bebê. Interessante que o que é amarelo, aí ele tem sujeirinha, é de marrom. Porque aí acho que sapeca do sol e fica marrom a parte superior. Aí esse aqui, ele fica bem queimado no vinho, mas aí conforme bate o brilho da luz, né? Aí fica meio, parece que é azul, mas com certeza é reflexo, né? Reflexo do céu, das nuvens, né? Dá essa impressão de azul. Aí aqui também tem.
Só tô achando muito largo essa parte amarela. Parece que o vinho vem mais próximo aqui. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Passar o vermelho e depois um pouco mais do vinho. Deixar esse risquinho bem fininho. Ali também vou jogar o vermelho, até bem próximo. E vou com o vinho aqui mais próximo também. Bom, não gostei muito não. Acho que ficou muito escuro. Acho que ele devia ser um pouco mais claro. Mas acho que vou ter que deixar. Vou pensar aqui, vou esperar secar um pouco e ver se eu consigo clarear aqui um pouco. Parece que ficou muito escuro. Não sei se jogo um pouco mais de mostarda. Parece que eu não gostei do mostarda também. Achei que se eu tirasse um pouco do mostarda, melhorava. Parece que não melhorou. Vamos ver. Aqui é teste. Vou jogar esse mostarda um pouco mais pra dentro aqui. Irregular. Pra ver se dá textura também. E clarear um pouco. Bom, vou esperar secar e ver se precisa fazer mais alguma coisa, se jogo mais alguma cor ou não. Eu tirei um pouco aqui o excesso de tinta, dei uma clareadinha no meio. Aqui eu clareei um pouquinho, aqui, e joguei o escuro pra fora aqui. Parece que deu uma melhorada. Joguei um pouco do azul e acredito que vai ter que passar um pouquinho do branco também para poder dar uma clareada, dar um pouco mais de brilho. Apesar que acredito que o bom era depois de seco. Vou passar um pouquinho aqui só para ver como que vai ficar. Eu acho que vai dar já uma clareada aqui. É meio irregular, assim, não tem um lugar certinho para passar, não. Mas aqui no meio, que é para levantar. Opa, ficou meio demais ali. Para levantar ali, ó, e aqui, ó. Porque aí dá uma levantada aqui nesse meio, aí dá volume. Pouca tinta, ó. Vem dando uma clareadinha a mais. Que aí mostra irregular, clareia um pouco mais aqui. Ali também pode pôr um pouquinho. Não muito, porque ele tá ali meio que na sombra, né? Põe um pouquinho. Só mais nas partes mais ásperazinhas, para mostrar as irregularidades. Acho que agora dá para ficar assim. Passar para o próximo. Eu tinha pensado em fazer um meio amarelado, mas resolvi
Acho que eu vou fazer tudo roxinho mesmo. Outra hora a gente faz um amarelo, faz verde também. Então, vou passar para esse aqui primeiro, depois a gente faz esse daqui. Mostarda no meio, do mesmo jeito. Aqui. Dou aquela sombreadinha pouca. Espalhadinha na tinta. Vem aqui. Espalho também um pouquinho. E aqui. Vou pegar um pincel menor, por conta que esse cacau aqui, ele é menorzinho, né? Então, tem que ficar mais delicadinho. Vou pegar primeiro o goiaba queimada. Acho que melhor passar o goiaba queimada em tudo, porque ele é muito pequenininho esse cacau aqui. Aí depois a gente vem com o vinho. Então aqui no meio é bem escurinho, de vermelho, vem clareando. Vermelho aqui também na beiradinha. Aqui na pontinha eu deixo por último, porque aí ele é mais verdinho. Coloquei um pouco mais de luz aqui, para ver se fica melhor. Aqui, ó, eu preciso jogar vermelho aqui na lateral, clarear aqui no meio. Vou jogar escuro aqui. Isso. Aqui. E aqui também. Aqui em cima. Vai vermelho também. Aqui eu vou até jogar um pouquinho do ocre ouro no meio. Ocre ouro não, do mostarda. Porque é aquele lugar que vai ficar claro.
Agora eu joguei muito escuro, eu acho, então vou tentar jogar um pouco mais claro aqui, vamos ver. Aqui, ó, biquinho eu vou passar o mostarda. E aí com o vinho a gente faz os risquinhos. Passar um pouquinho do verde pistache. E agora com o vinho, eu venho, ó, aqui, ó, próximo desse mostarda, eu venho com o vinho. Venho, já faço a voltinha aqui. Vou fazer aqui um contorno também, ó. Aqui vai ficar bem roxinho mesmo. Aí aqui, ó, é escuro também. Vamos espalhar ele até próximo ali da parte clarinha, que é o mostarda. E aqui, ó, também. Ele é escuro aqui e vai até próximo ali do mostarda. Aqui eu vou espalhando meio irregular, porque ele é todo cheio de, como que fala? Textura, né? Aqui é escuro também. Aqui eu já vou fazer um contorno. Para dar um acabamento aqui embaixo. Depois a gente joga um pouquinho do mostarda para dar uma clareada. No meio e só. Aqui próximo nós vamos passar escuro, porque tá por baixo desse cacau de cá. Então aqui, encostadinho aqui, eu posso colocar bem escuro. Vou espalhando esse vinho aqui. E aqui também eu venho com o vinho e vou próximo ali do mostarda, mas deixo o mostarda. Aí nesse meio, vamos lá com o azul bebê, fazendo aquelas irregularidades, passando umas pinceladas aqui e acolá. Que vai dar a textura aqui do meio. Deixa eu pegar um pincel um pouco menor, porque esse cacau, ele é menorzinho. E depois a gente vai passar um brilhinho aqui de branco
depois que der uma secada aqui. Só mais aqui no meio. E aqui, ó, vem nessa parte aqui também tem um pouco para dar a textura. Como é muito estreitinho, não dá para fazer muita coisa. Mas a gente passa um pouquinho. É mais larguinho nesse do meio, porque ele é mais larguinho também. Agora aqui, ó, já vem mais estreitinho, fazendo as pinceladas aqui do azul bebê. Aí, assim que secar, a gente dá uns brilhinhos com o branco. Dá uma reforçadinha. Que não pode ser também tão claro, porque tá por baixo aqui desse outro cacau, né? Esse também tá pronto. Eu vou passar aqui o vermelho. Nem vou passar o mostarda aqui. Vou direto com o vermelho nessa casca. Vermelho goiaba. Vou passar só um pouquinho desse vermelho aqui ao redor. Só para fazer mesmo a casquinha aqui. Que depois ainda vem aqui com o vinho. Isso agora já vem com o vinho. Posso ir fazendo meio irregular aqui, que é para dar essa impressão de textura também. Meio um batidinho aqui, ó. Vou passar um pouco escuro aqui próximo, mas depois a gente joga um pouco de claridade aqui mais no meio. Só aqui próximo eu vou passar um pouco do vinho. Aqui ao redor. Vamos dar uma reforçadinha aqui no vinho. Com o azul, já venho aqui fazendo umas irregularidades aqui, ó.
Aqui embaixo não dá para fazer muita coisa. Aqui eu vou passar um pouco mais de vinho. Com um pincel maior agora, eu vou passar o areia em todo o meio. Eu acho que não vai tampar não, que o areia é clarinho e eu diluí ele bem. Então, vem cobrindo aqui toda essa parte interna com areia. Sem sombrear, sem nada. Ai, não vi que perdeu um pedaço aqui. Ah, que pena. Não vi que tava pra fora. Me desculpem. Agora coloquei no lugar. Acho que agora consegui uma posição que ficou melhor. Não tava vendo que tava perdendo uma parte. Aqui só o areia diluído mesmo. Só para fazer um fundo aqui. Tem que pegar um pincel menorzinho e passar na beiradinha ali. Também pode pegar o vinho e fazer o contrário. Passa o vinho aqui, ó. Dá um acabamento melhor. Agora com o branco nós vamos passar aqui próximo da semente aqui, ó. Mais clarinho aqui próximo. Aqui, ó. Eu fiz aqui uma misturinha de sépia com cinza chumbo, mais cinza chumbo do que sépia, para poder fazer a separação aqui dos gominhos aqui da semente. O certo era até fazer isso aqui com um pincel maior, mas eu preferi passar com ele assim e depois dar uma espalhadinha na tinta. Acho que vai fazer mais fácil os gominhos aqui. Aí vai contornando as sementinhas aqui. Tem umas aqui que meio que deu de sumir, mas a gente faz elas aqui também, não tem segredo não. Esse aqui é um pincel número 4, da série 145, Marta Tropical, da marca Tigre.
Eu uso, já falei, pincel de várias marcas, não tem disso. Não sou patrocinada nem nada, então eu uso qualquer marca que eu gosto, eu uso. Tigre eu acho uma marca muito boa. Não é de soltar pelo, porque tem marca que solta. Então, eu gosto de pincel bom. Agora, com o pincel número 2, eu ainda vou dar mais uma retocada no branco aqui ao redor, que agora ficou mais definido os gominhos da semente. Igual aqui, ó. Eu vou jogar mais branco aqui. Que eu esbarrei a mão aqui também, ó, até borrou um pouquinho aqui. Mas depois eu vejo o que eu faço aqui, uma sombrinha, alguma coisa. Aí aqui, ó, bem clarinho. E vai espalhando. Alguns lugares eu vou dar uma melhorada aqui, ó. E com esse pincel, eu venho aqui, vou dar uma escurecidinha aqui, ó. No pezinho aqui, ó, daqui pra lá, aqui, ó. Que aí depois, ó, a gente vem com um clarinho aqui e dá volume nessa semente. Ó, dou uma espalhadinha nessa tinta. Pra não ficar tão contornado. Vou jogar um pouquinho mais escuro aqui assim, ó. Aqui assim, ó, vai mais escuro. Aqui. E agora com o branco, a gente vem aqui o contrário, ó. Jogando ali daquela parte de lá pra cá, dando volume nela aqui. Aqui, ó, aqui. Aqui assim. Ó, só mais no meio, para dar volume na semente. Aqui. Não, umas pinceladinhas já é o suficiente aqui para clarear o meinho aqui da semente, ó. Ah, e se você gostou, curte, compartilha para poder ajudar o canal a crescer, mostrar o trabalho para mais pessoas. Conto com você. Você já curtiu?
Se não curtiu, curte aí, começa a seguir o canal, se inscreva, né? Compartilha com quem gosta de pintura. Quanto mais gente assistir, melhor para mim, melhor para o canal e para você também, que aí eu dedico mais a fazer mais ainda pintura e disponibilizar aqui, né? Porque aí é bom para todo mundo. Bom, e é isso. Espero que você tenha gostado. Aqui, ó, eu vou fazer um negócio aqui. Com o cinza, vou fazer um biquinho aqui, aqui tem um cantinho aqui meio arredondado, que agora que eu vi. Vou colocar ele aqui acinzentado. Ficou demais, vou tirar o excesso. Com um pincel, aqui, ó, pincel 2. Isso, tiro o excesso. Bom, e até um próximo vídeo.